Sob as luzes brilhantes de Hollywood, onde cada sorriso e cada olhar parecem esculpidos para a perfeição, escondem-se histórias que transcendem a fama e o glamour. Desvendarei os segredos mais cativantes das estrelas que definiram uma era, explorando seus triunfos que deslumbraram o mundo e os desafios pessoais que se ocultaram nas sombras. Desde o brilho dos holofotes até as lutas mais íntimas, convidamos você a conhecer as vidas ocultas das lendas, que transformaram o cinema e a cultura. Ramon Novarro, ícone do cinema mudo. Foi muito mais do que um galã do cinema mudo. Nascida em Durango, México, em 1899, sua vida refletiu a dualidade entre o sucesso público e as lutas privadas. Seu rosto se tornou um dos mais icônicos de Hollywood graças à sua atuação em Ben-Hur, 1925, filme que consolidou seu status como estrela internacional. Seu apelo físico e habilidade para interpretar personagens com profundidade emocional o levaram a ser considerado o sucessor de Rodolfo Valentino, uma comparação que alimentou sua fama. No entanto, por trás da fachada brilhante de sua carreira, Novarro enfrentava conflitos pessoais que marcariam sua vida. Criada em uma família católica rigorosa, sua orientação sexual chocava com os princípios religiosos inculcados desde criança, em uma época em que a homossexualidade não era apenas mal vista, mas também criminalizada. Novarro se encontrou em uma luta constante para manter as aparências enquanto lidava com seu verdadeiro eu. Esse conflito interno levou a recorrer ao álcool como uma forma de escapar de sua realidade, agravando ainda mais seu isolamento. Novarro tentava manter sua vida privada longe dos holofotes, organizando encontros discretos com homens. No entanto, o peso de viver em segredo levou a uma profunda solidão. Essa luta culminou de maneira trágica no final dos anos 60. Em 30 de outubro de 1968, Novarro foi assassinado em sua própria casa pelos irmãos Paul e Tom Ferguson, de 22 e 17 anos, respectivamente, que o torturaram brutalmente ao acreditar que ele tinha uma quantia considerável de dinheiro escondida em sua casa. Após não encontrarem dinheiro, eles o espancaram até deixá-lo desfigurado, causando sua morte por asfixia ao inalar seu próprio sangue. Os detalhes do crime, somados às especulações em torno de sua vida pessoal, fizeram com que sua morte se tornasse um dos episódios mais sombrios da história da indústria cinematográfica. Os responsáveis pelo assassinato foram levados a julgamento e condenados, mas a tragédia de Novarro destacou os perigos que enfrentavam as pessoas LGBTQ+, em um mundo que nem sempre as compreendia ou aceitava. Apesar de seu trágico fim, seu legado como ator persiste. Hoje em dia, Ramon Novarro é lembrado não apenas por seu talento e carisma, mas também pelas dificuldades que enfrentou ao viver em uma época de preconceitos e repressão. Raymond Burr, o mestre do segredo, é lembrado como um dos gigantes da televisão, principalmente por seu papel em Perry Mason, onde interpretou o advogado de defesa que nunca perdeu um caso. Sua presença imponente e suas habilidades de atuação o levaram a se tornar um rosto inconfundível nas telas dos Estados Unidos durante décadas. No entanto, por trás de sua imagem pública impecável, Burr escondia uma vida pessoal complexa marcada pelo segredo. Em uma época em que ser abertamente homossexual podia destruir uma carreira, ele optou por uma abordagem única para proteger sua privacidade. Em vez de enfrentar a sociedade ou levar uma vida dupla perigosa, ele escolheu construir um elaborado relato fictício para manter os curiosos afastados. Burr inventou uma história sobre um casamento com uma mulher que supostamente havia falecido em um acidente aéreo, além de um filho que, segundo seu relato, havia morrido tragicamente de leucemia. Essa narrativa não só desviou a atenção de sua orientação sexual, mas também gerou simpatia entre o público e a imprensa. Essa rede de mentiras foi cuidadosamente mantida ao longo de sua vida, permitindo-lhe preservar sua carreira sem se expor ao escárnio público. Ao contrário de outros atores que foram obrigados a recorrer a encontros clandestinos ou a manter relações ocultas, Burr escolheu o caminho da ficção para salvaguardar sua verdade. Embora essa estratégia lhe permitisse continuar trabalhando sem interrupções, também deixou um impacto emocional evidente. Viver atrás de uma máscara constante teve um custo pessoal significativo, e muitos de seus amigos mais próximos notaram que, apesar de seu sucesso, Burr carregava um fardo de solidão. O ator era conhecido por sua generosidade e discrição, características que reforçavam sua imagem pública como uma figura paternal e respeitada. No entanto, aqueles que o conheciam mais profundamente reconheciam as barreiras que ele havia construído para se proteger. Burr não apenas manteve sua vida amorosa fora dos olhos do público,
mas também evitou falar de qualquer aspecto pessoal que pudesse dar margem a especulações. Mesmo décadas após sua morte, os detalhes de sua vida privada continuam sendo um tema de fascínio para os historiadores de Hollywood. Embora Bohr nunca tenha declarado publicamente sua orientação sexual, sua história representa a complexa realidade das figuras LGBTQ+, em uma era de intolerância. Sua capacidade de equilibrar uma carreira brilhante com uma vida pessoal protegida demonstra seu engenho e resiliência em um ambiente hostil. Hoje em dia, seu legado não inclui apenas sua interpretação icônica em Perry Mason, mas também sua luta silenciosa para manter sua identidade em um mundo que nem sempre estava preparado para aceitá-la. Tom Hardy, o ícone da abertura, é uma das estrelas mais versáteis e respeitadas de sua geração. Nascida em Londres em 1977, Hardy se destacou tanto por seu inegável talento como ator quanto por sua autenticidade fora das telas. Desde suas primeiras aparições em filmes como Black Hawk Down até suas aclamadas atuações em Inception e The Revenant, Hardy demonstrou uma capacidade única de se adaptar a qualquer papel e trazer uma intensidade incomparável aos seus personagens. Ao contrário de muitos atores que preferem manter sua vida privada nas sombras, Hardy tem sido refrescantemente honesto sobre temas relacionados à sua sexualidade, embora não se identifique com rótulos específicos. Ele falou abertamente sobre sua mentalidade aberta em relação à atração e aos relacionamentos, o que o tornou uma figura de apoio para muitas pessoas que buscam romper com as normas tradicionais de identidade. Essa abordagem lhe permitiu se destacar na indústria como um modelo de inclusão e aceitação. Em sua carreira, Hardy não apenas interpretou personagens LGBTQ+, plus com autenticidade, mas também contribuiu para humanizar essas histórias na tela grande. Seu trabalho em filmes que exploram dinâmicas queer desafiou os estereótipos e apresentou relações LGBTQ+, como igualmente válidas e complexas quanto as heterossexuais. Sua representação, matizada e realista, foi aclamada tanto por críticos quanto por audiências, tornando-o um pioneiro na representação moderna em Hollywood. Fora do set, Hardy é conhecido por sua humildade e sua disposição para falar abertamente sobre os desafios que enfrentou em sua vida, incluindo suas lutas com o vício no passado. Esse nível de franqueza, combinado com seu compromisso de romper barreiras na representação LGBTQ+, o tornou um ator querido e respeitado por seus colegas e fãs. Cary Grant, o enigma de Hollywood. Nascido em 1904 em Bristol, Inglaterra, ele foi um dos atores mais queridos do Hollywood clássico. Seu charme refinado e sua habilidade para interpretar homens sofisticados e encantadores o tornaram um ícone do cinema por mais de 3 décadas. Estrelou filmes memoráveis como Histórias da Filadélfia, Intriga Internacional e Charada, consolidando-se como um dos protagonistas mais destacados de seu tempo. Apesar de seu sucesso profissional, a vida pessoal de Grant tem sido objeto de especulações e rumores que persistem até hoje. Durante anos, os tabloides e a imprensa de Hollywood se concentraram em sua relação próxima com Randolph Scott, outro ator reconhecido, com quem Grant compartilhou residência durante vários anos. As fotografias dos dois homens, juntos em situações domésticas, alimentaram os rumores de que sua relação ia além de uma simples amizade. Grant se casou 5 vezes com mulheres, mas as fofocas sobre sua bissexualidade não desapareceram. Embora nunca tenha abordado diretamente essas especulações, sua vida privada continua sendo um tema fascinante para biógrafos e fãs de cinema. Muitos historiadores consideram que sua relação com Scott poderia ter sido uma das primeiras manifestações discretas de bissexualidade em uma figura pública de Hollywood, embora a falta de provas conclusivas mantenha a história no terreno da ambiguidade. O legado de Grant não reside apenas em sua carreira cinematográfica, mas também em como sua imagem desafiou as normas tradicionais de masculinidade de sua época. Em uma indústria dominada por estereótipos, Grant apresentou uma nova versão de homem forte e refinado, que cativou tanto homens quanto mulheres. Sua elegância e sua atitude despreocupada na tela contrastavam com os padrões rígidos de masculinidade de sua época, o que o transformou em um ícone de modernidade e estilo. Apesar da curiosidade que cercava sua vida pessoal, Grant sempre protegeu zelosamente sua privacidade. Sua decisão de manter silêncio sobre esses aspectos deixou espaço para múltiplas interpretações, mas também mostra sua determinação em controlar sua narrativa em um ambiente que nem sempre foi gentil com aqueles que desafiavam as expectativas sociais. Anderson Cooper, o pioneiro da verdade, é muito mais do que um apresentador de notícias. É um ícone do jornalismo moderno. Nascido em 1967 em Nova York, cresceu em uma família cheia de legado e riqueza.
sendo filho da designer Gloria Vanderbilt e membro da renomada dinastia Vanderbilt. Apesar de sua origem privilegiada, Cooper decidiu traçar seu próprio caminho no mundo das notícias, ganhando uma reputação como um repórter intrépido e um apresentador confiável. Em 2012, Cooper deu um passo histórico ao declarar publicamente sua homossexualidade. Em 2 de julho daquele ano, ele autorizou seu amigo, o jornalista Anderson Sullivan, a publicar um e-mail no qual afirmava: "O fato é que sou gay. Sempre fui. Sempre serei e não poderia estar mais feliz. Confortável comigo mesmo e orgulhoso." Ao compartilhar sua verdade, Cooper não apenas quebrou tabus, mas também se tornou um modelo a ser seguido por muitos, utilizando sua plataforma para defender os direitos LGBTQ+, e abordar temas relevantes para a comunidade em seu programa. Anderson Cooper 360 graus. A resposta do público e de seus colegas foi esmagadoramente positiva. Ao se abrir sobre sua vida pessoal, Cooper não apenas quebrou tabus, mas também se tornou um modelo a ser seguido para muitas pessoas dentro e fora da indústria. Sua franqueza ajudou a derrubar estigmas, demonstrando que a orientação sexual não afeta a capacidade de uma pessoa de se destacar em seu campo. Cooper não parou por aí. Ele tem utilizado sua posição como um dos jornalistas mais respeitados da CNN para advogar pelos direitos LGBTQ+, e falar sobre temas relevantes para a comunidade, desde o casamento igualitário até a luta contra a discriminação. Seu programa, Anderson Cooper 360 Degrees, tem abordado inúmeros temas sociais, reforçando seu compromisso com a justiça e a igualdade. Embora sua decisão de se declarar publicamente tenha sido aplaudida, ele também enfrentou críticas de alguns setores que consideravam que ele havia esperado até que sua carreira estivesse bem estabelecida. Cooper respondeu com clareza: "Sair do armário é um processo pessoal e cada indivíduo deve fazê-lo em seu próprio tempo e termos." Pose. Anderson Cooper continua sendo uma figura-chave no panorama midiático, combinando integridade profissional com uma abordagem humana e acessível. Seu legado como pioneiro na representação LGBTQ no jornalismo não apenas mudou a percepção pública, mas também abriu portas para gerações futuras de comunicadores, que agora podem ver um mundo com menos barreiras. Kevin Spacey, a queda de uma estrela. Nascido em 1959, foi durante décadas uma das figuras mais destacadas e respeitadas de Hollywood, com 2 prêmios Oscar e uma filmografia que inclui clássicos como Os Suspeitos e Beleza Americana. Seu talento para encarnar personagens complexos lhe rendeu a admiração tanto da crítica quanto do público. No entanto, em 2017, sua imagem pública sofreu um golpe devastador. Naquele ano, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de ter feito avanços sexuais. Em 1986, quando Rapp tinha 14 anos e Spacey 26. Em resposta, Spacey emitiu um pedido de desculpas público e simultaneamente revelou sua homossexualidade, o que muitos interpretaram como uma manobra para desviar a atenção das acusações. As consequências foram imediatas e severas. A Netflix cortou relações com ele, suspendendo a produção de House of Cards e removendo seu envolvimento no filme de gore. Além disso, seu papel em Todo o Dinheiro do Mundo foi regravado com Christopher Plummer, uma decisão sem precedentes na indústria cinematográfica. No âmbito legal, Spacey enfrentou múltiplos processos. Em 2022, um júri de Nova York o declarou não responsável na denúncia de Rapp. No entanto, em 2023, um tribunal de Londres o absolveu de 9 acusações relacionadas a crimes sexuais contra 4 homens. Essas acusações e processos legais paralisaram quase completamente sua carreira, com projetos cancelados e uma reputação profundamente afetada. Embora tenha sido absolvido em vários casos, o impacto em sua trajetória profissional foi significativo e duradouro. John Travolta, o enigma do charme. Nascido em 1954 em Nova Jersey, ele se destacou como uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Graças ao seu talento multifacetado e carisma inato, desde suas deslumbrantes atuações em Os Embalos de Sábado à Noite e Griase, Travolta consolidou seu lugar no firmamento cinematográfico, tornando-se um ícone cultural durante as décadas de 1970 e 1980. Ao longo de sua carreira de sucesso, Travolta enfrentou especulações sobre sua vida privada, especialmente em torno de sua sexualidade, embora tenha sido casado por quase 3 décadas com a atriz Kelly Preston, com quem teve 3 filhos. Os rumores sobre sua orientação sexual persistiram. Esses rumores atingiram seu auge na década de 2000,
quando ele foi processado por um massagista que afirmava ter tido um encontro sexual não consensual com ele. Embora a ação tenha sido arquivada, reacendeu o interesse público por sua vida pessoal. A relação de Travolta com a Scientologia também tem sido objeto de debate. Como membro proeminente desta organização, ele defendeu publicamente seus ensinamentos e práticas. Em 2015, após a exibição de um documentário crítico sobre a Scientologia, Travolta a defendeu, afirmando que sua experiência pessoal havia sido positiva e que não havia vivenciado as situações negativas descritas no filme. Apesar das especulações e controvérsias, Travolta optou por não abordar diretamente os rumores sobre sua vida privada, focando em sua carreira e vida familiar. Seus papéis em filmes como Pulp Fiction e A Outra Face demonstraram sua versatilidade como ator, enquanto sua personalidade carismática continua a cativar seus seguidores. Embora a verdade por trás dos rumores permaneça sem confirmação, o legado de Travolta como artista continua sendo indiscutível. Sua capacidade de se reinventar e se manter relevante em uma indústria competitiva é um testemunho de seu talento e determinação. Além dos boatos, Travolta continua sendo uma figura querida, lembrada por sua energia magnética e sua contribuição ao cinema. Tyrone Power galã, de Dois Mundos. Foi um dos galãs mais destacados da era dourada de Hollywood. Nascido em 1914 em Cincinnati, Ohio, Power vinha de uma família de atores, o que parecia predestiná-lo à vida diante das câmeras. Conhecido por seu charme e atrativo físico, protagonizou sucessos como O Sinal do Zorro e Testemunha de Acusação, cativando tanto a crítica quanto o público. No entanto, assim como muitas estrelas de seu tempo, a vida pessoal de Power estava cheia de nuances e segredos. Ao longo dos anos, surgiram rumores sobre sua bissexualidade, respaldados por testemunhos de contemporâneos como César Romero e o infame cafetão de Hollywood, Scott Power. Segundo esses relatos, Power não apenas tinha relações com mulheres, mas também mantinha uma forte preferência por homens, algo que desafiava as rígidas normas sociais de sua época. Um dos aspectos mais comentados de sua vida privada foi seu suposto relacionamento com o também ator Charles Laugon, com quem compartilhou a tela em várias ocasiões. Embora Power mantivesse esses relacionamentos longe do escrutínio público, sua vida pessoal continua sendo objeto de fascinação e análise. Tragicamente, a carreira de Power foi interrompida por sua morte prematura, aos 44 anos, enquanto filmava Salomão e a Rainha de Sabá na Espanha. Embora seu falecimento tenha deixado muitas perguntas sem resposta, seu legado, como galã, imortal e figura complexa de Hollywood, permanece vivo. James Dean, a rebeldia feita lenda. Nascido em 1931 em Indiana, é lembrado como o epítome da rebeldia e do carisma juvenil. Sua carreira, embora breve, marcou um antes e um depois na cultura popular americana. Com papéis memoráveis em Rebeldes sem Causa e Assim Caminha a Humanidade, Dean se tornou um símbolo da juventude incompreendida. E em um ícone cultural que transcende gerações. No entanto, além das telas, a vida pessoal de Dean tem sido objeto de inúmeras especulações. Embora tenha mantido relações públicas com mulheres, como a atriz Perangeli, os rumores sobre sua bissexualidade persistem desde sua trágica morte, aos 24 anos. Segundo diversas fontes, Dean teve encontros com homens na Florescente, mais clandestina. Comunidade LGBTQ+, de Hollywood. Um livro publicado em 2016 avivou ainda mais essas teorias ao sugerir que Dean pode ter mantido um relacionamento com Mason Brando, outro ícone do cinema. Embora essas afirmações não tenham sido verificadas, elas contribuíram para alimentar a lenda de Dean como uma figura complexa e enigmática. A curta, mas influente vida de James Dean continua sendo um lembrete de como o talento, combinado com o mistério, pode imortalizar uma pessoa. Seu legado, tanto no cinema quanto na representação cultural, continua sendo uma fonte de inspiração para as gerações atuais. George Michael, ícone e ativista. Nascido como George Kyriakos Panayiotou em 1963, foi uma das vozes mais influentes da música pop. Desde sua ascensão à fama, com o Duval, até sua bem-sucedida carreira solo, Michael deixou uma marca indelével na indústria musical, com sucessos como Careles Whisper e Faith. Apesar de seu enorme sucesso, Michael enfrentou anos de especulação sobre sua sexualidade, que finalmente foram confirmadas em 1998, após um incidente em um banheiro público em Beverly Hills. Em vez de se esconder, Michael decidiu usar essa experiência como um ponto de virada. Declarando publicamente sua homossexualidade e se tornando um defensor dos direitos LGBTQ+.
Sua abertura sobre sua vida sexual e seu ativismo pelos direitos LGBT ofereceram um apoio vital para muito, especialmente em uma época em que o sentimento anti-gay era elevado. Ao longo dos anos, Michael usou sua plataforma para apoiar causas relacionadas à comunidade LGBTQ+, e a conscientização sobre o HIV ou AIDS, arrecadando milhões de dólares para organizações de caridade. Ele foi um fervoroso defensor dos direitos LGBT e algumas de suas obras solo mais famosas faziam referência à sua sexualidade. Embora sua vida pessoal tenha sido marcada por desafios e controvérsias, sua franqueza e ativismo transformaram em uma figura respeitada e admirada. Dot. A música de George Michael e sua luta pela igualdade deixaram um legado que continua inspirando milhões em todo o mundo. Sua coragem ao enfrentar a adversidade e seu compromisso com a autenticidade o consolidaram como um ícone cultural e social. Rock Hudson. Um ícone de coragem, Rock Hudson, nascido em 1925 como Roy Hard Scherer Jr., foi uma das estrelas mais queridas de Hollywood durante as décadas de 1950 e 1960. Com seu carisma magnético e sua aparência impecável, Hudson protagonizou sucessos como Gigante e Pillow Talk, consolidando-se como um símbolo de masculinidade e atrativo romântico na tela grande. No entanto, por trás dessa fachada de perfeição, escondia-se uma vida pessoal marcada pelo secretismo e pelos desafios de ser homossexual em uma época conservadora. Hudson nunca tornou pública sua orientação sexual durante sua vida profissional, mantendo relacionamentos com homens de forma privada. A pressão para manter sua imagem como o galã ideal de Hollywood exigiu que ele ocultasse essa parte de sua identidade. Apesar das especulações sobre sua vida pessoal, Hudson evitou abordar o tema, sabendo que um único erro poderia ter destruído sua carreira. Hudson tornou-se uma das primeiras figuras públicas a anunciar que sofria de AIDS, uma doença altamente estigmatizada naquela época. Sua revelação foi um ponto de inflexão na percepção pública da AIDS, contribuindo para gerar consciência e empatia em uma sociedade que até então havia respondido com medo e preconceitos. Sua coragem, ao tornar pública sua condição, abriu um diálogo nacional sobre a doença, desafiando os estigmas e promovendo a importância da pesquisa e do apoio a quem a sofria. Hudson faleceu mais tarde naquele mesmo ano, mas seu legado perdura como um pioneiro na luta contra o estigma da AIDS e como uma das estrelas mais icônicas de Hollywood. Sua história continua sendo um lembrete da força necessária para enfrentar a adversidade e de como uma figura pública pode usar sua plataforma para a guerra para fazer uma diferença significativa. Liberace, o showman extraordinário nascido como Vladimir Valentino Liberace em 1919, foi uma das figuras mais extravagantes e fascinantes da cultura popular americana. Conhecido por sua destreza ao piano, seu estilo único e seus trajes chamativos, Liberace cativou o público durante décadas, tornando-se um ícone de entretenimento e opulência. Embora seu estilo de vida chamativo e sua personalidade exuberante parecessem sugerir uma vida pessoal igualmente aberta, Liberace manteve sua orientação sexual em segredo durante toda a sua carreira. Em uma época em que a homossexualidade era tabu, ele chegou até a processar aqueles que insinuavam publicamente que ele era gay. Apesar desses esforços, os rumores persistiram ao longo dos anos, alimentados por sua estreita relação com Scott Thorson, que mais tarde escreveu um livro sobre sua vida ao lado do artista. A relação entre Liberace e Thorson foi retratada no filme da HBO, Behind the Candelabra, mostrando tanto os momentos de amor quanto os conflitos que marcaram seu tempo juntos. Apesar das controvérsias em sua vida pessoal, Liberace nunca perdeu o afeto de seu público, que o admirava por seu talento incomparável e sua capacidade de oferecer espetáculos inesquecíveis. Liberace faleceu em 1987, deixando um legado inesquecível na música e no entretenimento. Sua história é um exemplo de como um artista pode triunfar apesar das restrições sociais de seu tempo, inspirando gerações futuras com seu talento e singularidade. Freddie Mercury, a voz imortal. Nascido como Farrokh Bulsara em 1946, é amplamente reconhecido como uma das maiores lendas da música rock. Como líder da banda Queen, Mercury deslumbrava o mundo com sua voz de 4 oitavas e sua presença eletrizante no palco, criando sucessos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love. Sua habilidade para se conectar com o público e seu estilo único transformaram em um ícone global. Embora Mercury nunca tenha declarado publicamente sua orientação sexual, seus próximos sabiam que ele mantinha relações com homens, incluindo um relacionamento duradouro com Jim Hutton. Sua vida privada, embora reservada, foi um aspecto importante de sua identidade.
e seu legado tem sido celebrado pela comunidade LGBTQ+, por sua contribuição à arte e sua representação. Mercury foi diagnosticado com AIDS, uma doença que na época estava cercada de estigma e desinformação. Apesar de seu diagnóstico, ele continuou criando música até pouco antes de sua morte, em 1991. Seu falecimento marcou um ponto de inflexão na percepção pública da AIDS, gerando consciência sobre a necessidade de pesquisa e empatia para com aqueles que sofriam da doença. O legado de Freddie Mercury transcende a música. Como artista, ele rompeu barreiras e redefiniu o que significava ser uma estrela do rock. Como ser humano, enfrentou seus desafios com coragem, deixando um exemplo duradouro de autenticidade e resiliência. Spencer Tracy, o enigma do Dourado. Nascido em 1990 em Milwaukee, foi um dos atores mais respeitados da era de ouro de Hollywood. Conhecido por seu estilo de atuação natural e sua habilidade para interpretar personagens complexos, Tracy deixou uma marca indelével na indústria com filmes como Adivinhe Quem Vem para Jantar e A Cidade dos Meninos. Seu talento lhe rendeu 2 prêmios Oscar e o respeito de colegas e críticos igualmente. No entanto, a vida privada de Tracy estava envolta em mistério. Embora tenha sido casado com Louise Treadwell durante toda a sua vida, viveram separados por muitos anos. Apesar de seu casamento, circularam rumores em Hollywood sobre relacionamentos com homens, apoiados por relatos de figuras da indústria, como Scott Power, que afirmou ter organizado encontros para Tracy com homens. Além disso, sua conhecida relação com Catherine Hepburn, com quem coestrelou vários filmes, gerou especulações sobre a natureza exata de seu vínculo. Enquanto alguns viam como um relacionamento romântico, outros argumentaram que era mais uma amizade baseada no respeito mútuo e na confidencialidade. Tracy nunca abordou publicamente esses rumores, preferindo manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Apesar disso, seu legado como ator e figura influente em Hollywood continua sendo inquestionável, e sua vida privada complexa adiciona uma dimensão adicional à sua história. César Romero, o carismático e independente. Conhecido por sua postura elegante e sua interpretação icônica do Coringa na série de televisão Batman dos anos 60, foi uma figura destacada em Hollywood durante várias décadas. Com uma carreira que abrangeu tanto filmes quanto televisão, Romero conquistou um lugar especial na indústria por seu talento e charme. Embora nunca tenha declarado publicamente sua homossexualidade, Romero viveu sua vida com confiança e autenticidade dentro dos círculos privados de Hollywood. Ele frequentemente brincava sobre sua aversão ao casamento, afirmando que estava muito apaixonado por si mesmo para se casar. Sua abertura no âmbito privado lhe permitiu navegar por uma indústria que muitas vezes exigia conformidade com as normas heteronormativas. Romero foi respeitado tanto por seus colegas quanto por seus seguidores, e seu legado como ator continua sendo lembrado com carinho. Sua vida é um exemplo de como alguém pode viver autenticamente, mesmo em tempos difíceis, deixando um impacto duradouro na cultura popular.